Olá, que a paz esteja com todos. Estamos em mais um Anoitecer com Deus. E que bênção, não é, irmãos? Ficamos aí uns dias, né, uma semaninha, mas eu fico assim contando os minutinhos para estar aqui no Anoitecer com Deus, com vocês. E mais uma vez eu digo, se você gosta do Anoitecer com Deus, se você tem se sentido abençoado, compartilhe o vídeo, já compartilhe agora no início, assim a pessoa ali que você deseja tanto que esteja assistindo, poderá estar assistindo agora aí com você. Então vamos lá, irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo de número 138, e o versículo, irmãos, o 8, Salmo 138, versículo 8. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará o bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Irmãos, eu gostaria de ler também com vocês numa versão, não é? Na Nova Versão Internacional. Salmo 138, versículo 8, que diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Aleluia! Teu amor, Senhor, permanece sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém, irmãos? Nessa versão, que foi a mesma palavra, mas nessa versão os irmãos podem ver que diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito. Oh, meu amado irmão e minha amada irmã, o Senhor nosso Deus, Ele tem propósitos em nossa vida e nada poderá frustrar esses propósitos. Deixe sempre o Senhor agir, porque propósitos do Senhor cumpridos são bênçãos, são vitórias em nossa vida. E muitas vezes nós não compreendemos. Quantas pessoas falam, mas por que isso acontecer comigo agora, neste momento da minha vida? Ou a pessoa pode dizer, eu comecei a orar e parece que as coisas começaram a se complicarem. Irmãos, há propósito em todas as coisas debaixo dos céus, aqui na terra. Propósitos de Deus, eu digo. A palavra do Senhor está dizendo, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O salmista está dizendo isso, e é para minha vida também. Há propósito nisso que está acontecendo em tua vida. Sempre teve propósitos em coisas, em algo que aconteceu na tua vida também lá no passado. E não fique se culpando ou culpando as pessoas de algo que tenha acontecido contigo. Não se esqueça, você acabou de ler comigo, você acabou de ouvir a palavra do Senhor, que há propósitos de Deus. O Senhor tem propósito para comigo, diz o salmista. E o Senhor, nessa declaração, o salmista está louvando a Deus, irmãos. Esse louvor foi feito por Davi, o rei Davi, não é? Grande parte dos salmos foram escritos pelo Davi, pelo rei Davi, inspirados por Deus, logicamente, porque Davi tinha o coração, irmãos, segundo o coração de Deus. Nós não podemos nos esquecer. Então é algo que aquilo que o salmista está declarando em forma de louvor a Deus serve para mim e serve para você também neste dia ou nesse tempo que estamos vivendo. Irmãos, nessa oração na verdade foi uma resposta de oração, foi um louvor a Deus, Salmo 138, mas é resposta de oração que Davi estava fazendo, né? Deus estava respondendo para Davi e também pelo reconhecimento do amor e da fidelidade para com Deus. O Senhor é fiel e justo, mas Davi estava também reconhecendo e dando a devida fidelidade, devido louvor a Deus. Então, irmãos, nas adversidades, nas tempestades, no deserto que passamos, louvai ao Senhor, dizei a Ele que Ele é bom e que a misericórdia dele é para sempre. Aleluia! Então, irmãos, não vamos pensar
de que o que está acontecendo na tua vida, ou o que aconteceu é desastre, é acidente. Não pense que foi descuido de Deus, não, pelo contrário. Há propósito de Deus em todas as coisas. Aleluia! Muitas vezes nós pensamos que passar por aflições, passar por problemas que muitas vezes vêm de uma forma repentina na nossa vida. Sabe aquela coisa que você amanheceu o dia, achou que estava tudo bem e de repente vem uma notícia desagradável? Você recebe ali aquilo que você jamais ouviria em forma de notícias, com letras garrafais, e você diz: onde está meu Deus? Onde estava Deus que não viu? Irmãos, vamos parar de pensar dessa forma. Deus permite porque Ele nos ama. Sempre há propósito em todas as coisas. De repente você pode estar pensando aí: ah, mas por que isso foi acontecer na minha família? Por que isso acontece com o meu filho, com a minha filha? Por que o meu esposo está agindo dessa forma? Há propósito em todas as coisas. Há propósito de Deus em todas as coisas. Então nessas horas nós temos que nos lembrar que em tudo Deus tem propósito. Existe um plano maravilhoso de Deus para a tua vida. Então não fique desanimado diante das adversidades, diante daquelas coisas que você pode pensar: que vergonha, isso aconteceu comigo, que desastre, que acidente terrível a minha vida, a minha família está passando, que vergonha. Não, dê um basta, diga não, diga: eu sirvo um Deus forte e verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Este Deus soberano, Ele tem um propósito nisso que está acontecendo aí, olha, na tua vida e na minha vida também. Por isso não fique questionando e dizendo: ah, por quê? Ah, por quê? Mas sim, para quê? Para eu louvar ao Senhor. Primeira resposta que eu já tenho de prontidão a ti: para louvar ao Senhor. Ah, mas Maria, diante de uma adversidade eu vou louvar, ou seja, entoar hinos, regozijar, aplaudir ao Senhor. É momento triste, Maria, é momento de dor, você não percebeu não? Você não está vendo a situação que eu estou vivendo ou a notícia que eu recebi? Dê glórias ao Senhor, aleluia, vá glorificando aí ao Senhor, vá dizendo que Ele é bom, vá dizendo que Ele permitiu isso porque Ele tem planos maiores e melhores que você ainda não viu. Seus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram o que o Senhor ainda tem para fazer na tua vida. E isso que está acontecendo a propósito de Deus, aleluia. O Senhor faz tudo, irmãos, não tem uma coisa, uma partícula sequer da obra de Deus que não tem propósito. Olha só, eu vejo assim, a minha conversão a Cristo, essa vida que levo hoje na presença de Deus, hoje, ou melhor, já há mais de 20 anos eu percebi que havia propósito. O Senhor, para me chamar, para se apresentar, para se revelar a mim, Ele me levou à presença dEle para buscar por outra pessoa, achando que a outra pessoa estava errada, achando que eu ia perder aquele ente querido, que havia ultrapassado os limites, e que eu havia perdido o controle, que minha família tinha perdido o controle sobre a vida dele. E lá fui eu buscar a bênção para salvar, para libertar o meu irmão, um irmão de sangue, que estava perdido nas drogas, na bebida. A sua vida estava no lamaçal, ele estava no pó. Mas quando eu me apresentei ao Senhor, indo buscar para Ele em oração, indo buscar uma palavra, eu entrei pela primeira vez ali, verdadeiramente na presença de Deus, em lágrimas, e eu ouvi da voz do pregador dizendo: você que está aqui, aleluia,
pela primeira vez, você que está sentindo aí algo diferente no teu coração, aleluia, saiba que a tua vida nunca mais será a mesma, aleluia. E eu, sem saber de nada ali, sem ter um conhecimento bíblico suficiente ali para ter uma intimidade com Deus, ainda não tinha, mas Deus usou aquele homem de Deus para falar comigo, e naquele momento, aleluia, eu me entreguei ao Senhor. Falei, sim, Senhor, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua presença. E há propósito em todas as coisas, meu irmão. Porque qual era o propósito de Deus? Para me levar ali na presença do Senhor, para poder ali me abrir e contar que eu precisava de um milagre. Ele se revelou a mim e eu me senti realmente necessitada. Não era só o meu irmão que precisava, não era só a minha família ali que estava passando por uma tristeza tremenda, porque estávamos perdendo um ente querido, mas eu também precisava conhecer este Deus maravilhoso. Aleluia! E aí eu me entreguei, irmãos. Isso só está fazendo 28 aninhos que eu me entreguei ao Senhor Jesus. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Sim, por quê? Porque hoje busco a presença do Senhor. E quando as tempestades vêm, eu olho e falo, a propósito de Deus nesta causa, a propósito de Deus na minha vida. Aleluia! E certamente, quando você passar a pensar assim, ou se você já pensa assim, você já começa a perceber que as portas vão se abrindo, a libertação, e você, naquela esperança e com a fé no Senhor, você vai se enchendo de alegria, de paz, e aí a tristeza, até a tristeza salta de alegria quando você crê neste Deus vivo e verdadeiro. Enquanto nós enxergamos pequeno, irmãos, enquanto nós ficamos só olhando ali o probleminha que aconteceu, ou o problemão, não sei qual é o seu problema, mas Deus, Ele enxerga o futuro. Ele sabe do nosso passado, Ele sabe ali o presente e Ele sabe o futuro. E sabe qual é o futuro? O melhor que você nunca viu. Então confie nesse Deus, confie no Senhor, que é Deus de propósito, é Deus de propósito, aleluia. E quando as mudanças repentinas surgirem, lembre-se que você tem um Deus que cuida de ti. Então Deus permite que passemos por tempestades, é permissão, não é o mal. Deus não faz o mal, mas aquilo aconteceu e não é agradável, Ele permitiu, porque nesse propósito Ele vai fazer algo maior. Hoje eu posso adiantar para os irmãos que não somente eu fui para a presença de Deus buscando aqui, de dia e de noite, meditando nessa palavra e confiando nessa palavra de Deus, como meu irmão hoje é um pregador do Evangelho, da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Antenor Garcia. Ele e sua esposa servem a Deus lá. E o Senhor fez obra. Foi no dia seguinte que eu me entreguei ao Senhor Jesus? Não foi. Foram 7 anos após, mas aqui olha, joelho no chão, Maria começou a orar, Maria começou a jejuar, Maria começou a ir nas pregações e ler a palavra, escola bíblica e ensinamentos da palavra de Deus. E por ouvir a palavra, a minha fé foi aumentando a cada dia. Irmãos amados, eu gostaria que você continuasse ali ligadinho aí na telinha, porque nós teremos agora um testemunho maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Fique aí, firme. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu tenho um testemunho a ser compartilhado que aconteceu há uns anos atrás com a minha mãe comigo. A minha mãe estava com um câncer, uma ferida muito grande no colo, bem assim, e
ela tinha ido ao médico e ele falou que ela teria que fazer uma cirurgia porque era um câncer. E neste momento, ele preparou os exames, foi dando os exames para ela fazer, ela foi fazendo. E quando aconteceu dos exames estarem prontos, um pouquinho antes, eu estava orando já para ela desde o começo. Toda vez que eu orava, o Espírito Santo falava, vai lá, ora, unge ela. Eu falava, Senhor, quem sou eu? E Deus continuava falando comigo todos os dias. Até que num domingo eu falei com a pastora e a pastora disse para mim, vai. Eu falei, eu não tenho azeite. Ela falou, te dou. Eu falei, tudo bem. Na segunda-feira eu orei em casa antes de ir e fui até a casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, ela estava sentadinha e eu falei para ela, mãe, estou orando pela senhora e o Espírito Santo me incomoda de orar e ungir a mãe. A mãe aceita? Como ela é católica, eu precisei falar assim, porque a gente sabe que muitas vezes uma religião não aceita a outra, né? Mas nós temos um Deus que nós servimos, que é todo poderoso. E ela aceitou. E no ela aceitar, eu orei por ela, orei por cura. Em uma semana, ela foi curada em nome de Jesus. Então, eu creio que Deus me usou ali para orar e Jesus curar ela. Então, a gente nunca deve perder as esperanças, porque Jesus, ele é a cura. Como ele é o caminho, a verdade e a vida, ele também é a cura. E eu quero deixar aqui umas palavrinhas que Deus, ele nos quer são. E Deus, ele deu a certas pessoas dons de cura, por meio das quais podemos ser curados, mas se for a vontade de Deus, não a nossa. E eu quero também dizer aos irmãos o seguinte, eu vou fazer uma cirurgia no meu nariz e às vezes alguém possa perguntar, ué, mas ela orou pela mãe dela e não foi curada ela agora? Curou a mãe dela e não ela? Eu digo para vocês, Deus tem os propósitos. Eu já orei por cura do meu nariz, mas eu vou ser obrigada a passar por uma cirurgia. Eu creio que Deus tem um propósito. Eu não sei se Ele quer me usar nessa cirurgia ou Ele quer usar alguém para falar comigo, ou seja, algum outro testemunho que eu tenha para dar. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos que ouviram esse testemunho e que fique bem claro, se você tiver alguma coisa, peça com fé, porque o que cura não somos nós, as nossas orações, mas é a fé que você tem em Jesus Cristo e Ele é quem cura. Amém? Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Que testemunho tremendo! Louvado seja o nome do Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito. Oh, Senhor, é lindo, maravilhoso. Obrigada, Senhor. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem aí em Jeremias, para nós encerrarmos, em Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11, irmãos. Vamos lá. Jeremias 29, 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, aleluia, para vos dar o fim que desejais. Tu estás pensando em melhorar essa sua vida? Essa causa impossível, os seus pensamentos são de paz, o Senhor está vendo, o Senhor nos vê. Ele está dizendo aqui que Ele tem contemplado, Ele tem visto o pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim, aleluia. Que fim é esse, irmãos? Dar o fim que desejais. É a salvação de alguém? É a libertação de alguém que você ama? Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Apresente aí agora essas pessoas amadas que você tanto ama e que quer uma libertação, quer a salvação, quer a cura. De repente, essa tempestade que surgiu na tua vida foi uma doença de uma pessoa que tanto você ama. Coloque essa pessoa agora
no altar do Senhor, né? Espiritualmente falando, entregue essa vida linda, amada, na presença do Senhor. E vamos orar juntos. Amado Deus, Pai soberano, Pai incrível, Pai de promessas, Pai de propósitos, aleluia. Estamos diante de Ti, Senhor, sem nada a esconder. Nós lhe pedimos ao Senhor, eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha sondar nossos corações. Pai querido, essas vidas que estão diante de Ti, Pai, sedentas da Tua palavra, buscando, aleluia, tantas bênçãos, tantos milagres, Senhor, mas somente o Senhor pode fazer. Nós não podemos nada, sem Ti não podemos nada, mas Tu és o Deus maravilhoso, o Deus provedor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toque em cada vida, em cada necessidade. E em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço pelas vitórias. Amém, amém, amém. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Queridos irmãos, fiquem na paz. A paz que o mundo não conhece, mas você conhece Jesus. Você está no mundo, mas Jesus está contigo e a paz, Ele é a paz. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E você tem buscado ao Senhor. Que esse anoitecer com Deus venha abençoar muitas pessoas ainda, muitas vidas. Por isso, dê sua curtida aí, olha, curte esse vídeo e compartilhe. Amém? Fique com Deus, que a paz esteja com todos.